Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Se você está chegando novo nesse canal, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe os vídeos, divulgue o canal, ajude a gente a gerar mais engajamento no canal. E se você quiser ser um parceiro, eu estou querendo fazer uma campanha de pelo menos 30 membros desse canal possam ajudar de 3 a 5 reais. Né? Eu não peço isso nem por semana, eu peço isso por mês, se você puder ajudar a gente, tá? Para a gente adquirir microfone. Tem gente que tem questionado que o microfone tá baixo e tudo e tal. Infelizmente é o que eu tenho, né? Eu não posso fazer melhor do que isso, né, gente? A imagem, entendeu? Infelizmente o aplicativo que eu uso para fazer a gravação, ele não grava, por exemplo, em 4K, esses detalhes aí, né? Então a gente precisa de uma câmera melhor, né? Então, de resolução maior, de amplitude maior. Tudo isso, gente, você faça uma pesquisa no Mercado Livre e veja. Né? Agora, se você de repente disser assim, não, eu vou comprar para ti um microfone bom, desses microfone profissional para gravar, muito bem. Ah, eu vou comprar a câmera para ti. Pronto, você já está ajudando, tá? Porque tem gente que tem dúvida em dar dinheiro, porque acha que geralmente todo mundo é muito safado e muito pilantra por aí é foda, né? Desculpa, exorda, né? Desculpa a expressão, exorda. Então, se você quiser ajudar, o Pix é robson.rmt@gmail.com, 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 ok? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje é um dia especial para mim. Eu estou completando 54 anos de idade, tá certo? 54. Eu nasci em 70, no dia 25 de junho. Entendeu? Então hoje eu quero agradecer às pessoas que têm ajudado esse canal, comentando, compartilhando. Eu quero agradecer quem está ajudando, que são umas 7 pessoas que ajudam, sabe? Tem pessoas até que mandam mais de uma vez durante a semana, para você ver, né? A bondade do coração das pessoas. Né? Então isso é muito gratificante a gente ver pessoas que têm esse coração humilde para fazer. A outra coisa que eu quero dizer, gente, que eu vou falar mais uma vez para vocês, hoje no dia do meu aniversário, pessoal, tem gente que ficou aborrecida, porque eu quero que você indique esse livro que você está lendo aí. Porque eu quero que você indique esse texto que você está lendo. Porque eu quero que você me indique esse... Desculpa, gente, eu não vou fazer. Eu já disse isso. Tá? Eu já disse isso aqui, eu vou repetir. Eu não vou fazê-lo. Tá? Então, eu faço pesquisa em textos romenos, russo, alemão, etc, etc. Eu corro atrás. Então, custa as pessoas fazerem a mesma coisa. Porque eu fico muito chateado, porque geralmente são pessoas que às vezes nem like querem dar, nem ajudar financeiramente o canal, mas querem que o canal fique dando material. Eu já indiquei livro, já indiquei site e parou por aí. Ninguém peça para mim nada de conteúdo que eu não vou passar nenhum dado, nenhuma informação. Tá? Lamentavelmente é isso que eu tenho para dizer. E pronto, não dá, gente. Eu dou os estudos aqui. Porque você precisa citar fonte. Não, não tem que citar fonte nenhuma. Quem disse que eu sou obrigado a citar fonte? Né? Tem tanta gente por aí falando Zé daí e não cita fonte. Né? Outro dia eu vi um camarada fazendo a leitura de um texto, ele não citou a fonte. Até porque a gente tem que ter esperteza aqui né, nesse veículo de comunicação. Por quê? Porque senão você toma banho ou então, né? Olha, por exemplo, tem gente pensando que já estou sendo monetizado. Não está tendo monetização nenhuma, pessoal.
A monetização só ocorre quando se atinge $100. Ainda não está nem em 20. Aí você acha que vai receber? Então tem gente que acha que é o seguinte, entendeu? Os 1.000, já está recebendo. Vá pesquisar, pesquisei no YouTube. Quando é que acontece a remuneração, a monetização e tal. Faça pesquisa. Depois você me fala aí. Entendeu? Então, eu tiro do meu tempo para a gente fazer estudo aqui, né? Beleza? Beleza? Então, dando os avisos. Tocar o barco para frente, que hoje há 54 anos. Parabéns para você nessa data querida. Né? Muitas felicidades, muitos anos de vida. Nós vamos começar aqui uma série, né? Com o seguinte título. Tá? Vou mostrar aqui para você. Tá? Deuses e homens. Quem são eles? Quem somos nós? Né? Faltou o ponto de interrogação bem aqui, mas depois a gente corrige isso. Tá? Então, vamos fazer um estudo para ver realmente até que ponto, do ponto de vista antropológico, teológico, sociológico, os seres humanos, até que ponto os humanos não criaram seus próprios deuses. Tá? Bem, é evidente que para se explicar toda isso que eles chamam de ordem, de cosmos, que é na verdade uma desordem, um caos, eles têm que encontrar um agente criador, né, para isso. Tá? Então, dito isso, que o nosso tema vai começar a abordar, quero dizer para vocês o seguinte. Veja, desde que o ser humano chegou ao planeta, veja bem, desde que o ser humano chegou ao planeta, o ser humano traça filosofias na cabeça. Tá? Então é evidente que no período lá atrás, quando os seres humanos ainda eram Homo habilis, Homo erectus, Homo de Neander, que começou a se desenvolver a consciência e a mente, o ser humano começou a denominar determinadas forças da natureza como Deus, como deuses. O relâmpago, o trovão, o vento, a água, o fogo, enfim. Tá? Então, e a partir dali, houve uma outra situação, que é determinados seres humanos começaram a se sobrepor a outros. E não há melhor caminho para dominar um outro ser humano do que fazer com que ele acredite que você é produto dele. Tá? Portanto, começaram a surgir os deuses humanos. Ok? E aí começou a se estabelecer padrões. A grande maioria das pessoas acredita que a civilização nasceu lá nas regiões da Mesopotâmia, né? Outros dizem que não, que a civilização talvez tenha começado lá na África, com o gênero Homo, que já estava lá, né? Que depois desceu de lá para outros lugares. Né? E havia vários grupos, várias espécies do gênero Homo. Já falei isso em vários vídeos aqui. Então, o ser humano sempre, na sua busca por resposta, ele quer encontrar, ele tem que encontrar algo.
fora dele, que a quem ele possa se apegar. E às vezes é uma muleta espiritual, uma muleta psicológica, uma muleta emocional, né, que as pessoas adotam. Por quê? Porque elas têm que explicar alguma coisa e elas têm que atribuir a alguém que elas supostamente acham que existe, né? Então, como explicar a morte prematura de pessoas se você não encontrar uma resposta para aquilo? Então as pessoas dizem, olha, é Deus que decide a vida e a morte das pessoas, então teu filho morreu, é porque Deus quis assim, né? Outro dia alguém comentou, inclusive aqui, que ele viu muita gente dizendo assim, fulano nasceu cego, porque na vida passada ele deve ter furado os olhos de alguém. Fulano nasceu aleijado, é porque na vida passada ele deve ter atirado em alguém, quebrado a perna de alguém. Fulano nasceu... É idêntico, essas respostas geralmente vêm de gente espírita, que acha que a explicação para os problemas do mundo está no karma, tá? Que nem é a doutrina deles, por sinal. Porque karma vem lá da, da, das religiões hinduístas, né? Mas os espíritas se apropriaram do termo, né? Se apropriaram de termos que já existiam na ciência, como lei de causas e efeitos, né? Etc, etc, né? Para explicar coisas que eles próprios acham que têm a panaceia das respostas para o mundo, né? E como o ser humano necessita de alguma coisa para acreditar, você vê que as pessoas estão desesperadas, elas querem crer em alguma coisa. Tem que ter algo aí fora, porque não é possível que a gente viva só. Então vive esse desespero de gente olhando para o céu, comprando luneta, comprando binóculo, comprando cacete. Aí. Porque eu quero ver ET, eu quero ver seres passando. Então, veja, a sociedade moderna atual está afundando, né? Ela está afundando. Eu estou dando toda essa explicação aqui para você compreender por que a série vai existir. Porque aquele ricaço chamado Jobs, né, da Apple, eu acho que é o criador da Apple, ele não admitiu os filhos deles usarem o próprio equipamento que ele criou. Tá? Por quê? Porque no mundo tecnológico, o que é que acontece? As pessoas começaram a ficar isoladas. O filho vai lá para dentro do quarto, se tranca para lá, aí fica no Zap, no Ins, no Tel, no Fei, né? No IO, né? Fica para lá, né? Nos X-vídeos da vida. E os pais estão no outro departamento, um com um celular na mão, o outro com o outro. A vida vai passando. Um belo dia eles descobrem, e eu vou contar isso aqui para vocês, que o filho está num grupo de gente maluca. Houve um caso aqui na minha cidade, pequena minha cidade. Mas o que é que aconteceu? A polícia rastreou um grupo que planejava fazer coisas terríveis, né? E chegaram, e o único participante do Pará era exatamente um menino, uma criança daqui da minha cidade. Tá? Mas aonde estava o desequilíbrio na criança? Não, o desequilíbrio é nos pais. Então, se o criador da Apple não queria os filhos dele usando o equipamento,
Por que que tem um monte de gente que é capaz de vender a própria casa para comprar um, né, da maçãzinha atrás mordido, porque ó, dá, dá crédito, né? Eu estou mostrando isso porque antropologicamente a gente está vendo os seres humanos existencialmente afundando dia a dia. A sociedade está entrando em colapso. Tá? Não é só o universo, não. É a sociedade mesmo humana está entrando em colapso. Nós perdemos a racionalidade, nós perdemos a civilidade, tá? Porque no mundo em que as pessoas, tudo que vê aqui, acham que é verdade, falsas notícias, falsas informações, tá? Todo mundo querendo ganhar like, todo mundo querendo atingir um patamar de 100 mil inscritos, 200 mil, 1 milhão de inscritos. Para viver disso aqui, o camarada tem que ter conteúdo, aí o camarada, quando não tem, ele inventa. Aí ele vai buscar coisas de 10 anos atrás para requentar, para falar de novo. Quando não é de apocalipse, é guerra, é não sei o quê. Então, assim como circulam coisas boas, eu diria circulam coisas ruins. E eu diria que a maioria é coisas ruins. Tá? E que ganham o apoio de pessoas que estão completamente perdidas existencialmente. Todo mundo sabe que após a pandemia, o aumento de pessoas com problemas de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, tá? Que você veja bem, a ansiedade está relacionada ao futuro, tá? A depressão está relacionada ao passado, não é? Então as pessoas começam a desenvolver ideias e adoecem, e pior, essas doenças psicológicas são aquelas que mais causam dano às pessoas. Porque elas fazem as pessoas perderem energia psíquica e alimentar com isso seres que estão além da compreensão delas. Tá? Então, não há dúvida que nós estamos vivendo uma sociedade onde o desequilíbrio, seja psíquico, espiritual e físico, estão a todo vapor, pessoal. A todo vapor. Né? As pessoas estão aí com problema aumentou o número do consumo de remédios tarja preta, que é aqueles remédios controlados. Por quê? Porque tem gente que não consegue dormir, tem gente que não... Tá aí. Por quê? No mundo da tecnologia, a criança se tranca lá para um quarto. Eu conheço crianças aqui em Ituí, na minha cidade, que não tem ainda nem 10 anos e que os pais já socaram um celular na mão deles. Por quê? Porque é para não incomodar eles. Bota ele lá no quarto, a criança fica lá assistindo programinha lá, fazendo joguinhos, está lá. Às vezes nem sabe o que é que o filho tá vendo mesmo, mas está lá. Interte a criança e pronto. Tá. Vocês estão percebendo a gravidade das coisas? E aí é que entra a questão teológica. Por quê? Porque para a gente entender o mundo, a gente muitas vezes quer recorrer ao que está fora.
porque nós precisamos dar uma resposta às pessoas, às crises existenciais, e não conseguimos. Entendeu? Você não sabe por que tantos jovens estão se afundando na, na cheiração de pó e de outras coisas muito mais sérias, e às vezes são de famílias abastadas financeiramente, né? Que teriam tudo para estar lá em Harvard, em não sei aonde, para você ver o grau de imbecilidade que está dominando o planeta e as pessoas, é que um pastor dizer para os pais, que devem ser também um monte de imbecis, que não ponham os seus filhos na faculdade, porque ele usou termos pejorativos para a mulher, a menina vai se tornar tal coisa, não sei o quê. É melhor vender picolé. Pergunta para ele se ele vende picolé. Pergunta para ele se ele cursou faculdade, se ele sequer cursou alguma faculdade. Ele foi levar os filhos lá em Harvard, uma das universidades que tem mais esquerdistas dos Estados Unidos, né? Você vê a ignorância do cara. E foi levar os filhos lá. Eu quero saber se ele recomenda às pessoas ou se ele vai dizer para os filhos deles, né? Porque e eu que na minha época de igreja cantava as músicas desse grupo, dessa igreja. Você acreditam nisso? Né? E que virou um desequilíbrio, uma gente meio enlouquecida, meio, sabe, que fazem cada extravagância em altar. Gente, a própria religião está se autodestruindo. Por quê? Porque a máscara está caindo de todo mundo, cara. Não vai segurar. Não tem quem segure essa onda. E o que eu vou falar nessa série talvez vá abalar muitas pessoas, mas agora eu vou falar para vocês não baseado em livro, mas baseado em algumas coisas que eu tenho recebido. Ah, lá vem tu com o negócio de mensagem. Calma, relaxa, tá? Relaxa. Você ainda não viu, então não venha com precipitação, tá? Porque há um problema muito sério em relação aos conceitos que nós damos às coisas. Por exemplo, o conceito que você dá de Deus. Porque, pessoal, as palavras, elas se tornam conceitos. Tá? Então é preciso a gente ter muito cuidado, porque ao longo da história foram contando uma redundância, né? Ao longo da história contaram para nós uma história, mas contaram para nós uma versão de determinadas coisas, para a gente chegar exatamente no estado onde a gente chegou. Tá? Então, deuses e homens, quem são eles, quem somos nós? É uma pergunta existencial. E deixa eu contar uma coisa para vocês aqui que é muito importante. Uma informação, tá? Uma informação que está chegando por insight. Em 1984, mais precisamente em torno do dia 21 de fevereiro de 1934, uma tecnologia que já vinha sendo desenvolvida, tá? Por dois países que parecem rivais, né?
Você pensa que são rivais, mas não são rivais, não. É cena. É encenação. Tá? Rússia e Estados Unidos, eles desenvolveram sim uma tecnologia que era capaz de projetar, lançar pessoas para o futuro. E eles mandaram 5 pessoas para o futuro. 3 homens e 2 mulheres. E eles foram lançados para o ano 2035. Ok? Guarde essa informação. Eles não conseguiram fazer eles voltarem. E isso criou um problema muito sério. Eles não conseguiam trazer eles de volta. Porque eles queriam as informações do que estava lá. Esses 5, tá? O que é que acontece? Eles estão presos lá, já tentaram voltar, ok? E aí o que fizeram? Eles tentaram comunicação para dizer o que de fato tem lá. Por que que eles não estão conseguindo fazê-lo? Porque eles estão presos no tempo e espaço daquele período. Tá? Então, eu quero dizer para você o seguinte: o ser humano às vezes se comporta como Deus. Vocês imaginam pessoas de 1934 chegarem em 2035? Como é que essas pessoas chegaram lá? Em que estado estão essas pessoas? Né? Então é preciso a gente ter assim, um certo olhar, porque nós vamos falar de coisas que talvez as pessoas não sei se vão melhorar ou vão piorar, tá? Mas a gente vai ter que dizer. Né? Nós estamos perto de alguns acontecimentos que vão alterar o rumo, não só histórico do planeta, mas também o rumo social do planeta, geopolítico do planeta, vai ser alterado. Então, se as pessoas não estiverem bem, não digo 100%, mas pelo menos ali bem equilibradas, espírito, alma e corpo, elas não vão conseguir sobreviver a tudo que está vindo por aí. Primeiro, a queda que a gente vai ter das religiões. Por causa do quê? Das descobertas que serão feitas de documentos. Tá?
em lugares que você jamais imaginou, porque todo mundo imagina que geralmente é no Egito, é ali na região da Mesopotâmia, e tá. Não. Descobertas na África, descobertas no Brasil, descobertas em lugares que América Latina, né? Inclusive na América Central, que vão mostrar coisas que as pessoas talvez serão impactadas fortemente. No planeta todo está sendo criado um grupo de pessoas que estão se organizando. Eles não são de sociedade secreta, não tem nada a ver com isso. Eles são grupos de cientistas, antropólogos e etc. Eles não estão ligados a nenhum governo, mas eles estão unidos. Por quê? Porque eles estão criando uma estrutura a partir de um financiamento de uma pessoa anônima, tá? Para que comecem a ser exposto várias coisas. Esse grupo, ele ainda é, diríamos assim, oculto. Por quê? Porque eles não podem correr riscos de vida diante disso, tá? Mas eles estão coletando informações em todo o planeta de várias coisas, tá? Alguns são conhecidos, outros nem tanto, mas estão. Por quê? Porque é preciso estabelecer para começar a mostrar para a sociedade que tem muitas coisas erradas, né? E que é preciso a sociedade entender. Então, sabe quando vai acabar a crise existencial das pessoas? Quando as pessoas descobrirem a verdade sobre Deus e sobre elas próprias. Quando você descobrir a verdade sobre Deus e as pessoas e você mesmo, você vai sair de crise existencial. Agora, se você continuar indo no rumo que muita gente coloca, né? Tá? Deus, assim como um fenômeno extremamente longínquo, que não tem como, não dá. Eu vejo entrevista de pessoas, né, que outro dia eu vi um cara explicando que é QM, que as pessoas e tal, e que lá vem o cara visualizou no EQM dele que um certo cara fez uma projeção, uma coisa assim, e aí o pessoal vinha gritando, né? Lá vem o serenão, lá vem o serenão. O que era o serenão? O serenão era um espírito evoluidíssimo, evoluidíssimo, tão sereno, tão sereno, tão sereno, que ele, assim, entendeu? Por que as pessoas têm medo de que muita coisa venha à tona? Por que as pessoas têm medo de que essa lei de karma, lei de reencarnação, lei de não sei o quê, tudo isso desmorone? Porque a hora que isso tudo desmoronar, eles não têm mais como ficar explicando nada. Porque esse pessoal, eles vêm cara sem vergonha dizer nas redes sociais que determinadas coisas estão acontecendo porque é karma. Porque quase 1 milhão de brasileiros desencarnaram, porque é o seguinte: na vida passada eles, sabe lá, eles fizeram alguma coisa, tá?
encarnar, tá? Aí vem as coisas mais estapafúrdias, que é a desaceleração do crescimento populacional da Terra, tem que diminuir, e tem que ir, e tem que ir, não sei o quê. Então, gente, essa série Deuses e Homens, quem são eles, quem somos nós, busca apenas fazer indagações e trazer insights para que a gente aprenda a lidar com a realidade nua e crua. Porque ou a gente encara o leão, ou nós fracassaremos como sociedade, como humanos, como civilização. Ok? Forte abraço e até o próximo vídeo, que isso aqui foi só uma introdução. Ok? Abraço.